Quarta-feira, 28 de maio de 2025. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Live Expresso, um podcast que traz para você, todos os dias, fatos analisados da forma como eles acontecem para explicar tudo aquilo que você precisa saber. Bom, pessoal, e hoje nós vamos trazer para vocês uma análise sobre a queda da temperatura. Não, estou brincando, não é isso não. Nós vamos falar para vocês que apesar da temperatura ter caído em boa parte do país, o assunto que nós vamos discutir no nosso live hoje é quente. Vamos voltar aqui um pouco no tempo para nós nos lembrarmos o que aconteceu em março de 2025 e que explica um pouco da realização do podcast de hoje. Na data em questão, o mercado foi surpreendido com a notícia de que o Banco Master, um banco privado, seria comprado ou teria sua maior parte de ativos compradas pelo Banco de Brasília, o BRB. Essa operação ela foi incomum em diversos aspectos, chamou muito a atenção e até hoje não foi concretizada, mas hoje ganhou novos capítulos. Então vamos entender como é que se deu toda essa bagunça e por que essa compra do Master foi tão comentada nos últimos tempos. Primeiro, é importante a gente salientar que, como já foi dito em outras oportunidades, em outras matérias, é muito comum a gente ver bancos privados comprarem bancos estatais. O Santander comprou o Banespa, Banco do Estado de São Paulo, durante uma privatização. Outros bancos públicos foram vendidos a bancos privados durante processos de privatizações ao longo do tempo no Brasil. O que não é comum é um banco privado ser vendido a um banco público, e era exatamente isso que estava acontecendo. O Banco Master anunciou no final de março a sua venda de 58% do seu capital para o BRB, pela bagatela de 2 bilhões de reais. Os ativos que seriam comprados pelo banco incluíam carteiras de crédito e ações ordinárias da instituição. O vendedor desse montante é Daniel Vorcaro, o CEO e controlador do Banco Master, o fundador também da instituição financeira. Apesar da compra ser de 58% do BRB ficar com a maior fatia do banco, o Banco Master defendia no seu comunicado inicial que não eram todas as suas operações que seriam comercializadas e que estava tudo certo com o negócio. A grande questão começa a partir daí, né? Primeiro que foi estranho, como eu disse, um banco estatal comprar um banco público. Isso não é uma manobra normal de acontecer. Isso chamou a atenção do Banco Central, chamou a atenção do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que avalia operações comerciais no Brasil, entre outras instituições, ao ponto do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, observar pessoalmente e de perto a compra do Banco Master e chamar o CEO do BRB e do Master para reuniões em Brasília. Depois dessas reuniões, a venda acabou paralisada, porque foram solicitadas novas informações para o Master. E o que pegou nessa situação toda foi exatamente o seguinte: o Banco Master vende entre os seus produtos um investimento chamado de CDB. Todos os bancos, na sua imensa maioria, vendem esse CDB. É uma aplicação financeira que você faz. Você pode pedir o resgate depois de um determinado tempo, geralmente a partir de 24 horas, depende do tipo de CDB que é feito. E esse CDB, ele rende, né, ali por mês, um determinado montante de uma outra aplicação financeira chamada CDI. Então, é assim que é feita a aplicação do CDB. Qual é o problema em todo esse impasse, né? É que o CDB do Master ele rendia muito mais do que outros bancos, ou ele pelo menos prometia render
muito mais do que outros bancos. Então, o CDB do Master ele estava sendo comercializado para os seus clientes com 140% de rendimento do CDI. O que acontece nesse caso? Por que ficou perigoso essa venda? Porque o Banco Master não tinha ativos suficientes no seu caixa se os seus clientes quisessem resgatar os CDBs comercializados todos de uma vez. Quando o banco não tem ativo suficiente, quem tem que garantir a devolução para o cliente não ficar no prejuízo é o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. O que é o FGC? É um fundo de crédito, como o nome já diz, que é abastecido com recursos de todos os bancos do país e que, se um banco precisar de aporte, esse fundo empresta o dinheiro, o banco cobra o aporte que ele precisa e depois o banco vai devolvendo ali para aquele fundo. O problema é que a carteira de clientes do Master, ela consumia sozinha 44% do montante de recursos que estavam no FGC. E por que isso acontecia? Porque exatamente eles prometiam um montante de ganhos muito virtuoso, 140% do CDI. É algo assim surreal, porque geralmente as instituições financeiras elas oferecem 100, 102, no máximo 103% do CDI de rendimentos por mês. Então, assim, acabou ficando um número muito elevado e o Master não teria como cobrir esse número sozinho. E se o FGC precisasse cobrir esse aporte, os outros bancos poderiam ficar em situação financeira muito delicada, porque se precisassem de socorro por qualquer que seja a razão, não teriam recursos para socorrer. Então, os bancos privados, a FEBRABAN, Federação Nacional dos Bancos, entraram nessa situação, nessa discussão, para poder pressionar o Banco Central a descobrir o que estava acontecendo com o Master. Descobriu-se, então, uma série de complicações. O Banco Master fez uma série de aquisições de empresas que estavam com falência decretada ou em processo de recuperação judicial, com recursos que foram aplicados por seus investidores. Ou seja, aquele dinheiro que estava no CDB para o banco investir e ganhar os 140% do CDI, na verdade estava sendo investido para comprar empresas falidas. Ninguém sabe ao certo por quê, mas existe uma grande probabilidade de que essas compras estavam sendo realizadas para lavagem de dinheiro, para esconder patrimônio de Daniel Vorcaro, o CEO do Banco Master. É claro que o Banco Master pouco fala sobre esse assunto e, quando fala, nega essas acusações, mas os fatos falam por si e preocupam. O Banco Central do Brasil pediu que o Banco Master não fosse vendida totalidade de 58% para o BRB, lógico. O BRB não teria condições financeiras para arcar com a compra de 2 bilhões de reais e, de repente, com uma possível quebra do Master, pagar os investidores. Então, seria uma situação muito complicada. E aí começou-se a negociar o fatiamento dessa carteira de ativos do Banco Master como uma solução. Quem poderia comprar esses ativos? André Esteves, o CEO e dono do BTG Pactual. O Gabriel Galípolo se reuniu também com o Esteves em Brasília, no mês de abril, para poder mostrar para ele a situação do Master e oferecer que ele entrasse no negócio. O tempo passou, a situação ficou um pouco em banho-maria, um pouco congelada, só que nesta terça-feira, dia 27 de maio, o BTG Pactual comprou ativos de Daniel Vorcaro. E aí o que chamou a atenção é que foram comprados ativos do próprio Vorcaro, tá? Ele comprou ativos imóveis, investimentos, entre outras coisas, de Daniel Vorcaro, na pessoa física. Então, o BTG não comprou nada do Master. O investimento feito foi na casa de 1,5 bilhão de reais, com a promessa de que Daniel Vorcaro pegue esse dinheiro e aplique integralmente no caixa do Banco Master para reforço de caixa para o banco conseguir quitar com contas, já que está em dívida. Isso antes que ocorra o possível desfecho da compra do BRB. Por enquanto, o Master não foi vendido ainda. Se for, não deve ser uma venda
total, tá, para o BRB. É, deve acontecer uma venda fatiada com partes em que o BRB vai ter que escolher o que vai comprar e por um valor determinado. Essa venda vai estar ainda de acordo com as informações necessárias de aprovação pelos órgãos de regulação, que seria o CAD, o próprio Banco Central, etc. e tal. E o Banco Master ele não iria suprir todas as dívidas que ele tem com essa venda para o BRB abaixo dos 2 bilhões de reais. Mas existe aí, né, a ajuda, o auxílio de 1,5 bilhão de reais através dessa venda de ativos de Daniel Vorcaro. A grande questão que fica, e pelo menos para mim que estou de fora analisando isso desde o começo, é se Daniel Vorcaro vai cumprir com a palavra e aplicar integralmente o valor no caixa do Banco Master. Porque, veja, não é que o BTG disse para o Daniel Vorcaro, olha, eu vou comprar o seu dinheiro e vou depositar o dinheiro lá no Master e ele vai ficar lá. Vai comprar os ativos de Daniel Vorcaro, não vai ganhar nada com isso, além de carteiras de clientes e imóveis. Essas compras vão ser creditadas na conta de Daniel Vorcaro, porque ele está vendendo o seu ativo pessoal, e o Daniel Vorcaro se comprometeu a repassar isso para o Banco Master. Ninguém sabe ao certo se vai mesmo repassar ou não. O perfil que existe de Daniel Vorcaro, pelo menos no mercado financeiro, é de uma pessoa excêntrica, um CEO de banco que é muito dado a grandes aquisições, ele gosta de ostentar, e aí fica pouco provável a tese de que ele vá realmente colocar esse dinheiro no caixa do Master. Esperamos que coloque para o próprio bem, dos clientes. O Banco Master, né, para quem não está muito familiarizado com o nome, surgiu em meados de 2021, ali no meio da pandemia do Covid-19, como um banco digital, prometendo ser um banco para fazer grandes operações financeiras no que tange a empréstimos consignados. E depois acabou partindo para o lado do banco digital mesmo, abrindo conta para clientes pessoa física, para que esses clientes pudessem, principalmente, aplicar valores financeiros em investimentos, CDB, CDI, Tesouro Direto, entre outros. E é isso. Quase 5 anos depois, né? Estamos aqui falando sobre o Banco Master, as suas dívidas e o jeito esquisito que ele está sendo negociado com o BRB. Nós procuramos a equipe do BRB, a diretoria do BRB, o Banco de Brasília, para comentar essa espera e se vai ter a compra, quanto que vai ser comprado, etc. e tal. E essa procura já aconteceu há alguns dias, só que até hoje o BRB não quis se manifestar. Por outro lado, como eu disse, o Banco Master ele não se manifesta claramente sobre o assunto, e quando se manifesta, ele diz que não é bem assim, que o processo está em andamento, que a compra está certa, que os clientes vão receber tudo que eles contrataram do banco, que não tem crise, etc. e tal. Mas a situação é outra na prática. Vamos aguardar e continuar observando esse caso, analisando e trazendo para vocês mais informações aqui e no nosso portal em expresso365.net. Bom, pessoal, esse foi o nosso Live Expresso desta quarta-feira, 28 de maio de 2025. Eu volto na nossa próxima edição amanhã. A todos um grande abraço e até lá. Obrigado pela compreensão e por estarem acompanhando o nosso podcast. Só vale a pena lembrar para todo mundo que está nos acompanhando, vocês podem ouvir o nosso podcast através do nosso site, expresso365.net, ou através do nosso canal, @expresso365 no YouTube. Para quem estiver nos ouvindo no YouTube, por favor, curta o vídeo e se inscreve no canal. Da redação da agência Orcompress, jornalista Guilherme Calel.